O Flamengo está negociando agora a saída do Fabrício Bruno para o Cruzeiro. Saiu já o Davi Luiz, saiu também o Gabigol, né? Que já foram o Gabigol já foi para o Cruzeiro. E agora o Fabrício Bruno está nessa lista aí. O Flamengo pode receber em torno de 7 milhões por 70% dos direitos do Fabrício Bruno, mantendo 30% para o jogador. Só que ele já tem 28, 29 anos, talvez não tenha outra negociação pela frente, né? Ele não deve nem se apresentar amanhã. Você acha que o Flamengo está abrindo mão de muita gente e contratando pouco ou está tudo dentro do esperado? Olha, em relação ao Gabriel, acho que tudo bem. O Gabriel não tinha mais clima no Flamengo, o Gabriel não tinha mais motivação para jogar no Flamengo. Nem o Felipe Luiz, velho parceiro dele, conseguiu devolver isso a ele. Ele fez um jogo bom, que foi o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Atlético, né? Na verdade, é um baita canto de cisne. Em relação ao Fabrício Bruno, eu fico um pouco decepcionado com o Flamengo não conseguir contornar essa situação. Por que eu falo que contornar a situação? Porque o Fabrício quer sair. O Fabrício era titular absoluto até a chegada do Felipe Luiz, e o Felipe Luiz assumiu e, sem dar um treino sequer, trocou o Fabrício Bruno pelo Léo Ortiz. Mexida acertadíssima, diga-se de passagem. Mas o Fabrício é um jogador muito bom para você ter no elenco. O Flamengo tem uma dupla de zaga titular hoje em dia, que é o Léo Ortiz e o Léo Pereira. Gente, zagueiro toda hora está levando cartão amarelo. O Fabrício Bruno, desde que o Felipe Luiz assumiu, ele pode não ter sido titular em quase nenhum jogo, mas ele participou de 80% dos jogos. Ou jogando no lugar de alguém que estava suspenso, ou entrando para fechar o Flamengo no final com a linha de 3 zagueiros. Basta lembrar a história do Flamengo e Corinthians, quando o Bruno Henrique é expulso logo de cara, e o Felipe Luiz surpreende todo mundo, tirando o Gabriel e colocando o Fabrício Bruno. E fechou a defesa e não entrou mais ninguém. Então, eu acho uma pena o Flamengo não ter conseguido contornar essa insatisfação do Fabrício Bruno. Porque ele quer sair, porque ele diz, pô, o cara sumiu aqui, me barrou logo antes do primeiro treino, e eu quero jogar, eu quero ser titular, eu quero continuar disputando até uma vaga na seleção brasileira. Eu entendo até o lado dele, mas acho que o Flamengo, se tivesse trabalhado com um pouco mais de carinho com ele, eu acho que ainda é um jogador importante de você ter no elenco. Com a saída do Davi Luiz e agora do Fabrício Bruno, praticamente realizada, o Flamengo vai ter que buscar um zagueiro. Porque o menino Cleiton, que está lá, é uma grande promessa, mas ainda não está pronto. Os outros, o Pablo, gente, o Pablo não conseguiu nem jogar no Botafogo. Então, é uma pena, eu lamento. Eu entendo o lado do Fabrício, mas eu gostaria que o Flamengo tivesse tido um pouco mais de carinho com ele e habilidade para poder contornar, porque seria um jogador importante de ficar. Vai para o Cruzeiro e aí o Flamengo vai ter que ir ao mercado buscar um outro zagueiro. Não é um jogador qualquer, é um ótimo zagueiro, né? O Fabrício Bruno, o Perrone. Bom pro Cruzeiro, né? Que pode contratar mais um aí, depois de tanto que ele tá contratando. Eu também tô com o Renato, não é um jogador para você se desfazer assim, dessa maneira. Eu não liberaria, né? Quer dizer, pelo menos lutaria muito, brigaria muito para não liberar. A gente está cansado de saber que a temporada é desgastante, que os elencos precisam ser robustos, que você precisa ter um banco de qualidade. Então, assim, concordo com o Renato, faltou habilidade para convencer o cara. Falar, pera um pouquinho, não é bem assim, não vai criar raiz no banco de reservas, vai ter o seu momento, vai ser importante em muitos jogos, vai entrar. A gente está cansado de ver clube que libera o jogador porque o cara quer sair, porque é reserva e tal, e aí chega num determinado momento da temporada, você precisa lá e meter a mão no cofre para comprar um jogador para aquela posição que você liberou, porque um dos jogadores daquela posição se machucou e tal, e você acaba gastando dinheiro. Então, assim, concordo com o Renato, faltou habilidade, é um cara que eu não liberaria. Agora, Tirone, Renato, só uma coisinha ainda sobre o Fabrício. A melhor dupla de zaga, na minha opinião, o Felipe Luiz pensa diferente e eu respeito, seria Léo Ortiz e Fabrício Bruno, que era a dupla de zaga do Red Bull Bragantino. Era a dupla de zaga que todo mundo elogiava no Red Bull Bragantino. Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Agora, o Felipe prefere o Léo Pereira, porque é um zagueiro canhoto e tudo, mas eu acho o Fabrício Bruno melhor que o Léo Pereira. Eu também acho essa dupla seria muito boa. Agora, você falou, Renato, sobre deveria ter tratado com mais carinho e tal.
essas coisas não são tão simples, né? Porque isso é atribuição de quem? É o Boto que vai falar com ele, que acabou de chegar? Ou o próprio Felipe Luiz? Você acha que, não sei, pelo fato dele ser um treinador ainda jovem, faltou aquele jogo de cintura para saber lidar com uma situação como essa? Eu acho que teriam que ser os dois, né? O Boto e o Felipe Luiz. Agora, a gente não sabe o que acontece nas internas, né? Pode ser que o Felipe Luiz não quisesse fazer esse trabalho de convencimento, porque já talvez tenha ouvido alguma coisa lá dentro do Fabrício Bruno reclamando, não sei como é que o Fabrício Bruno está se portando nos treinos. Para o Felipe Luiz não tentar, pelo menos, eu fico com a desconfiança de que o ambiente entre os dois já não estava muito bom. O Fabrício reclamou, inclusive em entrevista, dizendo que achou muito estranho, porque o Felipe, como jogador, tinha jogado com o Fabrício e nunca tinha jogado com o Léo Ortiz. E, no entanto, chegou imediatamente e fez a mudança, né? Enfim, há uma insatisfação por parte do Fabrício Bruno que eu acho que eles não souberam ou talvez não tenham querido contornar. Porque a gente não pode esquecer de uma coisa, o Flamengo está precisando de dinheiro. O Landim raspou as carvoeiras. O Landim gastou o que podia e o que não podia na tentativa de reeleição. O Landim contratou como se não houvesse amanhã na janela do meio do ano passado. Comprou o terreno do gasômetro. O Flamengo tinha no início do ano, no caixa, 3 milhões de reais só. Agora já conseguiu reforçar um pouquinho. Talvez o Flamengo esteja contando com esse dinheiro do Fabrício Bruno, até para poder, eventualmente, contratar os jogadores que ele quer, principalmente um centroavante. São 44 milhões de reais que o Flamengo poderá receber com essa negociação, mantendo 30% dos direitos federativos do jogador, vendendo 70%. Esse 30% não vale nada, né? Esse 30% não vale nada, vamos combinar, né? Ninguém vai comprar o Fabrício Bruno nessa altura do campeonato. 29 anos de idade, bom zagueiro e tudo, mas está vendendo... Eu botaria no contrato o seguinte, olha, no final de um ano, se ninguém aparecer, você, Cruzeiro, tem que comprar os 30% por falta. Deveria ser esse negócio. Agora, bom, essa grana aí pode ajudar para contratar algum jogador, porque, na verdade, o Flamengo até agora simplesmente não se mexeu no mercado. Ele só perdeu jogadores. Claro que o elenco é muito forte, né, Renato? Mas até agora, nada, né? Precisa contratar isso, sem dúvida nenhuma, né? Agora, a gente tem que dar um certo desconto, porque o tal do Boto chegou anteontem, né? Então, por mais que ele seja um scouter conhecido internacionalmente, conheça toda essa rede de negócios, tá? Mas tem que ter um pouquinho de calma. Mas vai sair antes do início do Brasileiro, com certeza o Flamengo terá um centroavante, eu acredito que um bom centroavante. O Perrone, o Flamengo para mim é um bom exemplo dessa janela que está acontecendo. E eu queria saber se você concorda comigo. A minha leitura não, porque a janela está feroz, está todo mundo contratando. Não, para mim quem está contratando é o Palmeiras e o Cruzeiro. O restante não está. Teve lá o São Paulo, contratou o Oscar, que pode colocar na jogada aí. Agora, no Amões mesmo, Palmeiras e Cruzeiro. O restante, ninguém se mexeu, nem o Corinthians, por exemplo. Não, eu acho que é isso aí, né? Claro que cada um tem a sua particularidade, né? Então, assim, a gente vê Palmeiras e Cruzeiro sinalizam claramente, olha, que a gente precisava mexer, precisava ser agressivo, e estão sendo agressivos. Tem clubes, eu acho que é o caso do Flamengo, por exemplo, que olha com mais calma para o seu elenco, porque ele tem ali e fala, olha, não precisamos de desespero, vamos com calma. Tem a questão da eleição, isso é um problema para todo clube, quando você troca de presidente e tal, demora um pouquinho, né? Porque o cara traz outro executivo para o futebol e tudo mais, isso provoca uma demora. Mas eu acho que o Flamengo olha com mais calma, fala, olha, não precisamos sair gastando adoidado assim, vamos em casos pontuais e vamos acertando com calma, porque no final a quantidade não interessa a qualidade. O caso do Corinthians assim, ele é muito o que está acontecendo é coerente com o discurso que se ouvia ali no final do ano, que era assim, primeiro a gente tem que dar uma aliviada na folha de pagamento. A gente terminou o ano bem, tem uma estrutura diferente do ano anterior, que precisava reformular o time inteiro, tem uma estrutura, então vamos aliviar a folha de pagamento e fazer ali 4 contratações, nomes que cheguem para chegar e ser titular e tal. Então, assim, você consegue enxergar ali uma coerência entre o discurso que estava sendo adotado e o que está acontecendo agora. Acho que cada um tem o seu estilo, mas eu concordo com você, agressivo mesmo, que vamos agitar o mercado, Palmeiras e Cruzeiro.